enorme estar aqui de volta, conversando com vocês sobre a nossa matéria. Hoje nós estaremos fazendo as correções das páginas do nosso livro-texto, página 105, 106, 107, 108. A primeira correção, o primeiro exercício, ele nos mostra como a gente faz a leitura de uma expressão algébrica, ok? Então, quando eu olho para essa expressão algébrica, além de eu enxergar que ali é uma fração, 1/5, x, sinal de positivo, e 2 e x de novo, eu tenho que entender e compreender como faço essa leitura. Então, a gente usa as ferramentas que nós já aprendemos desde o nosso início do aprendizado, ok? Não só comigo, com os professores das séries anteriores, ok? Então, quando eu olho para essa expressão aqui, então eu estou vendo que eu quero, ali está escrito que eu quero 1/5 de x adicionado ao dobro de x, ou seja, 1/5 de x adicionado ao dobro de x. Ou, se preferir, eu quero a 5ª parte de x adicionado ao dobro de x. Ok? Quando eu olho para a expressão 2, essa grande aqui, eu estou vendo que aqui eu tenho 4x menos 12 mais 1/5 de x sobre 2. Então, quando eu faço essa leitura dessa segunda expressão, eu enxergo o seguinte: eu tenho o quádruplo de x subtraído de 12 adicionado à 5ª parte da metade de x. Vou ler de novo. Eu tenho o quádruplo de x subtraído de 12 adicionado à 5ª parte da metade de x. Entenderam? Ok? Na terceira expressão, eu tenho aqui 1 sobre 2x mais 3x. Ou seja, quando eu vou fazer essa leitura aqui está me dizendo que eu tenho a metade de x adicionado ao triplo de x. Ok? Entenderam? Então, tenho a metade de x adicionado a triplo de x. Ok? E a última expressão, a expressão 4, ela diz o seguinte para a gente, o dobro de x adicionado a 5 subtraído da terça parte de x. Vamos de novo? Eu tenho o dobro de x adicionado a 5 subtraído da terça parte de x. Entenderam isso? Conseguiram acompanhar? Muito bom. Se vocês acompanharam, vocês vão obter a resposta para o exercício na sequência 4, 3, 1 e 2. Essas serão as suas respostas para a pergunta do livro, associado a cada uma das sentenças que estão ali. Tá bom? A primeira sentença escrita corresponde ao número 4. E assim sucessivamente. Tá bom? Ok? Entenderam? Então vamos só repetir. Eu tenho a 5ª parte de x adicionado ao dobro de x. Aqui eu tenho o quádruplo de x subtraído de 12 adicionado à 5ª parte da metade de x. E aqui eu tenho
a metade de x adicionado ao triplo de x. E na última eu tenho o dobro de x adicionado a 5, subtraído da terça parte de x. Ok? Então vamos lá. Exercício número 2. Pede para simplificar as expressões. A primeira expressão eu tenho 5x menos 5 mais 10x mais 10. Observa que eu só posso somar, eu subtrair, o que for semelhante. Se não for semelhante, eu não posso fazer essa conta. Então, vamos lá. O que eu tenho de semelhante? Quem tem x com quem tem x. Então, eu tenho 5x com mais 10x. E tenho mais 10 com menos 5, que são só números. Então, eu tenho 5x, ganho mais 10x, fico com 15x. Eu tenho 10, tiro 5, fico com 5. Então, simplificando a expressão de cima, eu fico com 15x mais 5. Ok? Na letra B, eu tenho 7x menos 2, que multiplica 3x mais 1. Aí a gente vai fazer o chuveirinho, ó, 2 vezes 3, depois 2 vezes 1. Não esquecendo dos sinais, ok? Então, repito, 7x menos com mais dá menos. 2 vezes 3, 6x, menos com mais dá menos, 2 vezes 1, 2, ok? Chuveirou, 2 vezes 3 e 2 vezes 1, ok? Agora eu faço 7x, eu tiro 6x, fico com apenas um x, menos 2. Então, a simplificação dessa expressão toda ali resulta em x menos 2, ok? Na letra C, eu tenho 6x mais 3 menos x mais 7 sobre 4. Lembra de MMC? Vou fazer o MMC com todos os termos da expressão. Então, é como se embaixo de 6x eu tivesse 1, embaixo do 3 eu tivesse 1 e fizesse o MMC entre 1 e 4, que vai dar o próprio 4, ok? Então, 4 vezes 6, 24x, mais 4 vezes 3, que dá 12, menos x, repito, x, menos 7. Lembra que esse sinal negativo aqui troca o sinal de todos os termos. Então, fica menos x, menos com mais também dá menos, menos 7. Ok? Não confunda esse espaço aqui como sendo x elevado a 4. Não, esse 4 aqui é o denominador da expressão inicial, tá? Então, esse 4 aqui não existe na expressão de baixo, tá bom? A expressão de baixo fica 24x mais 12 menos x menos 7 sobre 4. 24x, eu tiro um x, fico com 23x. 12, eu tiro 7, sobra 5. Sobre 4, a expressão final, resposta final. Simplificando, 6x mais 3 menos x mais 7 sobre 4, eu fico com 23x mais 5 sobre 4. Entenderam isso aqui? É só redução de termos semelhantes, tá bom? Dúvida? Não? Então tá, vamos continuar. No número 3, ele fala de um táxi em alguma cidade que cobra uma taxa fixa de R$ 90 e R$ 2,85 por cada quilômetro rodado. Então, quando você entra, tem uma taxa fixa de R$ 90. Para mim obter o preço, para mim calcular o preço, eu vou fazer com que eu tenha uma taxa fixa de 90 adicionado a R$ 2,85 multiplicado pelos quilômetros rodados, que eu chamei de x, ok? Então, fico com uma fórmula para calcular o preço de uma corrida em função da quilômetros rodados, ok? Que é o x. Então, se eu sei quantos quilômetros eu andei,
eu vou saber qual é o preço que eu vou pagar. Então, isso é o que está na letra B. Ele quer saber o preço e diz que andou 20 km. Foram 20 km percorridos. Então, eu substituo o x por 20. Quando eu substituir o x por 20, eu vou efetuar as contas, ok? Multiplicar primeiro... Desculpa. Eu multiplico primeiro para depois somar 90 e vou obter R$ 147. Então, eu paguei por uma corrida de 20 km, eu vou pagar R$ 147. Ok? Entenderam isso? Que bom. Ok? Então tá certo. Então, eu transformei os dados em uma fórmula, substituí os quilômetros rodados e cheguei ao valor que eu vou pagar por essa corrida. Ok? Então tá bom. No número 4, nós já temos a informação e eu preciso descobrir o valor desse x. Quanto vale o x aqui nessa expressão? Nós já sabemos que tudo que está dividindo de um lado passa para o outro multiplicando, ok? Multiplicando. Então, fica 15 vezes 20. 15 vezes 20 vai me dar 300 metros, ok? Ok? Entenderam isso? É só chegar ao valor de x, ok? Então, se está dividindo, passa para o outro lado multiplicando e a gente consegue chegar ao valor de x igual a 300. Isso quer dizer que se eu botar 300 aqui e dividir por 15, vai dar 20. Ok? Vamos lá. No exercício número 5, o exercício número 5 pede para que a gente chegue, dê uma resposta um tanto pessoal em relação ao que está se pedindo, ok? Eu botei um exemplo aqui só para vocês terem uma ideia, mas vocês podem fazer o exemplo que vocês acharem mais conveniente para vocês, ok? No meu exemplo eu botei assim: quanto custará na compra de 4 lápis e 5 canetas, já que cada lápis custa R$ 1,75 e cada caneta custa R$ 2,35. Então, minha primeira preocupação foi criar uma fórmula para mim saber o preço que eu vou pagar. Então, se eu compro lápis, dependendo da quantidade de lápis, eu vou ter R$ 1,75 vezes a quantidade de lápis que eu comprei, adicionado a caneta, R$ 2,35 vezes a quantidade de canetas que eu comprei. Ok? Então, se eu compro 4 lápis, eu substituo x por 4. Se eu compro 5 canetas, substituo y por 5. E vou fazer a conta. Primeiro eu multiplico R$ 1,75 por 4. Depois eu multiplico R$ 2,35 por 5. Aí somo os dois resultados e vou achar R$ 18,75 o valor da minha compra. Entenderam isso? O mais difícil nesse exercício é fazer essas continhas, mas eu sei que vocês são craques em contas, então não tem problema nenhum, vocês vão conseguir resolver com facilidade. Tá ok? Ok? Então eu crio a fórmula e a partir da fórmula eu posso usar qualquer quantidade aqui, que eu só substituo o x pela quantidade de lápis e o y pela quantidade de canetas. E está resolvido o meu problema. Basta eu depois que multiplicar, somar os dois resultados obtidos e ter o valor final. Exercício número 6. Ele quer saber o 20º termo dessa tabela que está aí ao lado de você, no livro. Então, se vocês observar, é sempre a posição do termo ao quadrado. Então, se é o 20º termo, é 20 ao quadrado, que é igual a 400, que é 20 vezes 20, ok? Se eu quero o 100º termo, eu vou pegar o 100 elevar ao quadrado e vou achar 10.000, ok? Se qualquer outro valor,
vai dar o mesmo. Se eu quisesse achar o 30º termo, eu ia pegar 30 elevado ao quadrado e ia achar 900, ok? E assim por diante. Então, para qualquer termo que eu fosse usar, bastaria elevá-lo ao quadrado. Entenderam isso? É só uma tabela e você pode ter essa funcionalidade, tá ok? Dúvida não, né? Exercício número 7. Ele dá uma sequência acima. Se vocês observarem, eu vou ter um x, 2x, 3x, 4x e assim por diante. É só vocês vendo a medida. A primeira medida é x, os quadrados são iguais, aí passa a ter 2 quadrados, então é 2x, 3 quadrado, 3x, 4 quadrados, 4x e assim por diante. Correspondente a um x, ele vai fazer x elevado ao cubo. Se é 2x, se vocês observarem embaixo, você vai ter 2 elevado à terceira potência. Então, 2 elevado à terceira é 2 vezes 2 vezes 2, o que dá 8. Depois eu tenho 3x, então é 3 elevado à terceira potência. Então, é 3 vezes 3 vezes 3. Então, 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Ok? Depois eu tenho 4x, então é 4 elevado à terceira. Então, 4 elevado à terceira é 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64, ok? E assim por diante. Então, se eu quiser achar o décimo 10x, a posição 10x com 10 quadrados, então vai ser 10 ao cubo. Então, 10 ao cubo é 1000. E assim vocês acham o número que vocês quiserem. Ok? Entenderam isso? Então, tá bom. Então, vamos dar continuidade. Vamos lá. No exercício número 8, ele dá uma fórmula a partir da tabela ao lado. Ele vai dar uma fórmula lá no final. Depois dos pontinho, ele diz que a n, ou seja, é igual a n menos 1 mais 4. Então, quando eu quero achar o termo qualquer que seja um número de n, eu vou pegar o valor de n, subtrair de 1. Vamos supor que aqui fosse 10. Se o n aqui fosse 10, então seria 10 menos 1, seria o A9 mais 4. Ou seja, o número anterior somado 4. Ok? Então, quando ele fala para você que o A20 é igual a 79 e pergunta quanto é o A21 e o A22, nós só precisamos lembrar que o A21 vai ser igual a n menos 1. O n agora não é 20. O n aqui não é 21, desculpa, aqui não é 21. Então, 21 menos 1 dá 20. 20 mais 4. O A20 eu já sei quanto é, 79. Então, o A20 é 79. Somo 4, dá 83. O A22 é igual ao quê? Se aqui é 22, aqui vai ser 22 menos 1. 22 eu tiro 1, fica 21, mais 4. O A21 nós acabamos de calcular, que é 83. Então, no A21 eu boto 83 e somo 4. Vai dar 87. Ok? Entenderam? Facinho, é legal de fazer, tá bom? Entenderam? Então, vamos à frente. O último exercício dessa página nos mostra que é dado fala de dosagem pediátrica, como é feita, como os médicos determinam essas dosagens pediátricas. É claro que existe divergência na hora desse cálculo. Então, quem define isso não é nenhum de nós, é o médico que está atendendo, que é conceituado, gabaritado, estudou para isso, para poder definir qual vai ser a regra que ele vai seguir. Se é a regra de Clark, se é a regra de Young, se é a regra de Lau, ok? Então, ele vai definir isso, não somos nós,
que vamos fazer isso. A automedicação é um problema de saúde, ok? Ninguém deve se automedicar, ok? Para isso existem especialistas, que são os médicos, em cada uma das funções, para poder definir qual vai ser a medicação que você deverá ser ingerida pelo paciente, seja ele criança, adulto ou idoso, tal. No meu caso, não, sem brincadeira, tá? Então não é eles que vai definir. Aqui eu coloquei, como ele dá alguns exemplos da Larissa, ok? Da Larissa, do Vitor, da Ana e da Mariane, eu fiz algumas referências, qual a regra que poderia ser usada, e a partir da conta que ele estabelece para a gente da dosagem única de um paciente adulto, eu chego à dosagem para a Larissa, para o Vitor, para a Ana e para a Mariane, ok? Eu só botei aqui ao lado a regra que eu utilizei em função dos dados que são dados de cada uma dessas pessoas, ok? Ou dessas crianças, tá bom? Então é só substituir segundo a fórmula de Clark, segundo a fórmula de Young e segundo a fórmula de Lau, que está aí ao lado, e fazer as contas e chegar aos valores. Ok? Tranquilo? Então tá bom. Por hoje a gente vai ficar nessa correção dessas páginas, tá? Para as nossas próximas aulas nós vamos ir para as páginas seguintes e eu vou indicar isso para vocês durante a aula. O tempo que nós temos eu vou dar ao final dizendo as páginas da próxima correção. Tá bom? Fiquem com Deus, um grande abraço e que Deus nos abençoe, tá? Um abraço para todos.